Fala galera, aqui é o Drake, e se seu crush chegasse pra você e te contasse que é a reencarnação do Rei Arthur, o que você faria? Essa garota não imagina que as histórias sobre o Rei Arthur contadas pelos seus pais na verdade são reais. Começamos acompanhando a Ellie Pennington, tendo aquele tipo de sonho que parece saído direto de um livro de fantasia medieval. Ela tá cavalgando feliz numa praia, indo na direção de um cavaleiro todo misterioso com uma armadura preta e máscara. Até que ela simplesmente toma uma pancada e vai parar no chão. A moça então acorda no susto e adivinha. Ela tá literalmente no chão do quarto. A mãe dela, a Joan, aparece logo em seguida, acha a cena meio esquisita, mas finge costume e manda a garota arrumar as coisas da mudança, porque eles acabaram de se mudar de novo. E aí já bate a bad. A Alyl encontra o manual da sua nova escola, a Avalon High, folheia por alto e até acha um folheto sobre a equipe de atletismo. Só que em vez de se empolgar, ela amassa o papel com a maior cara de decepção. E a gente entende. Os pais dela são professores de literatura medieval e vivem pulando de cidade em cidade, e por causa disso a garota nunca consegue ficar tempo suficiente em uma escola para participar de nada. Mas agora é diferente. Pela primeira vez em muito tempo, os pais vão ficar 3 anos no mesmo lugar. Ou seja, a Alyl vai conseguir finalmente estudar na mesma escola até se formar e até pode entrar pro time de atletismo. Com isso, ela já sai empolgadona pra correr por aí, toda no clima de novo ciclo, nova vida. Durante o treino, a Alyl dá uma parada pra tomar água numa praça. E aí entra em cena o Will, o típico cara popular com cara de protagonista. Ele chega na hora e super educado, dá a vez pra ela. Depois, a Alyl fica olhando ele beber água como se estivesse vendo uma miragem. E aí rola um déjà vu muito doido. Flashes deles dois bebendo água juntos, só que numa cachoeira, vestidos com roupas medievais. Após um momento esquisito, os dois se despedem e cada um segue seu rumo. Só que a Ellie não resiste e dá aquela olhadinha pra trás, apenas pra ver que o Will simplesmente sumiu do nada. Bem coisa de gente que carrega segredos mágicos, né? Já na escola nova, a Joan dá aquele aviso básico de mãe preocupada, dizendo que voltaria pra buscar a filha às 3 da tarde. Mas a Alyl já tá com outros planos e diz que é melhor às 5, porque vai entrar pro atletismo. Dentro da Avalon High, ela vai logo observando o ambiente e já dá de cara com uma cena clássica de filme adolescente. O tal do Marco, que claramente tem cara de encrenca, fazendo bullying com o Miles, o garoto nerd e esquisitão da sala. Mas aí entra o Will, tipo um super-herói do ensino médio, e faz o valentão recuar. Porém, nada de briga, porque o Marco é meio irmão do Will, então rola um clima meio tenso ali. Depois disso, o Will repara na Alyl, se aproxima e puxa papo. Eles trocam umas palavrinhas, se apresentam e ela descobre que ele é o quarterback do time de futebol americano. E é claro que ele é, até porque os caras populares desses filmes sempre são. E enquanto a Alyl já tava achando que tinha rolado um clima ali, chega a Jen, a namorada do Will, bem na hora pra cortar o barato. Ele apresenta a Alyl pra Jen e tudo fica meio constrangedor. Logo em seguida chega o Lance, o melhor amigo do Will, e o sinal bate. Hora da aula. O Will pergunta qual matéria a Alyl tem agora, e adivinha a coincidência. Ela fala que é história, junto com eles. Na sala, o professor Moore já mostra que tem um favorito. Cumprimenta o Will com aquele entusiasmo todo, dizendo que queria uma sala cheia de alunos como ele, já puxando o saco mesmo. Aí vem o momento estreia da novata. A Alyl se apresenta, e o professor fica todo animado ao ver que ela é filha dos autores do livro que a turma vai usar no semestre. Os pais da garota são praticamente celebridades da literatura medieval. Ela então se senta ao lado do Miles, aquele garoto esquisito do começo, e tenta puxar conversa, mas o jovem já manda a real. Se quiser ser popular, é melhor não falar com ele. A Alyl, que não tá nem aí pra status social, continua trocando ideia mesmo assim. Só que nessa hora o Miles dá uma travada, sente uma baita dor de cabeça e solta do nada, pra ela amarrar o cadarço. A Alyl estranha porque o tênis dela tava amarrado certinho. Enquanto isso, o Marco lá do fundão fica lançando um olhar estranho pra ela, tipo, tô de olho em você. O professor então distribui os temas do trabalho sobre o Rei Arthur, e nada de escolher, todo mundo pega o assunto no sorteio, direto de um elmo medieval, só pra manter o clima. O Will e sua dupla tiram um tema tranquilo sobre esportes na corte. A Jen e o Lance, que são colocados pra formarem dupla, acabam pegando o clássico triângulo amoroso, Arthur, Lancelot e Guinevere. Nada sutil, já sabe o que vai acontecer, né? A Alyl, claro, acaba em dupla com o Miles, que aceita super contra a vontade. O tema deles é a Ordem do Urso, um negócio tão obscuro que nem a Alyl, filha de especialistas em Rei Arthur, sabia o que era. Mais tarde, a Alyl vai fazer o teste pro time de atletismo. Só 3 meninas iam entrar, então o negócio era competitivo. Na hora de alinhar pra corrida, o tênis da moça se desamarra misteriosamente, e ela percebe o Miles lá na arquibancada, com aquela cara de eu avisei. Enquanto isso, o Will aparece pra treinar com o time de futebol americano. A Alyl vê o rapaz e começa a ter uns flashes aleatórios, imaginando o cara como um cavaleiro medieval e os outros jogadores como se fossem guerreiros de armadura também. Um surto medieval completo. A corrida começa, mas ela se distrai com esse delírio arturiano e perde tempo. Mesmo assim, a Alyl se recupera como se fosse velocista olímpica e ainda chega em primeiro. Com isso, ela entra no time com um tempo que até o Usain Bolt ficaria orgulhoso. Em casa, a Alyl tá toda animada contando pros pais que agora faz parte do time de atletismo da escola. Nisso, o Miles aparece, todo certinho, já querendo começar o trabalho da escola, mesmo faltando 3 semanas pro prazo. O garoto é tão empenhado que parece que vai apresentar
jantar na ONU. Os jovens então começam a falar sobre o tal trabalho da Ordem do Urso. O Miles sugere perguntar pros pais da Ali, mas ela recusa de cara, dizendo que se fizer isso vai ter que ouvir uma palestra de 4 horas com PowerPoint e tudo. Nessa, o Miles tem outra dor de cabeça repentina e corre pra pegar gelo. A Ali vai atrás dele, mas dá uma topada com o dedão na mesinha de centro e quase quebra o pé. Aí a jovem descobre que o gelo que o Miles pegou nem era pra ele, era porque o garoto já sabia que ela ia se machucar. O cara tava prevendo o futuro como se fosse uma médium adolescente. E vocês estão ligados que se o Miles não levantasse pra ir na cozinha, a Ali não bateria o pé, né? Mas enfim, ela tenta entender o que tá rolando, mas o Miles desconversa, joga a culpa na falta de coordenação motora da moça e muda de assunto rapidinho. Depois disso, ele convence a Ali a pedir ajuda pros pais, porque eles manjam do assunto. Os dois então vão lá trocar ideia com o casal especialista em lendas medievais e descobrem que a tal Ordem do Urso é tipo um fã-clube místico que acredita que o Rei Arthur vai reencarnar no momento certo, junto com o vilão Mordred, que também voltaria dos mortos. Só que se o Arthur da vez não estiver pronto, o Mordred ia acabar com tudo e trazer trevas pro mundo. A mãe da Ali, que é praticamente presidente do fã-clube da lenda arturiana, acha tudo isso super real. Já o pai é mais de boa e trata como se fosse só historinha de livro velho. De madrugada, a Ali não sossega. Ela acorda, vai olhar aquele livro esquisito da Ordem do Urso e dá de cara com um desenho de Camelot que, olha só, parece muito com a escola Avalon High. Coincidência? Obviamente não. No dia seguinte, o professor Moore, aquele que tá mais animado com a profecia do que os próprios seguidores da Ordem do Urso, pergunta pra Ali se ela achou alguma coisa. Ela comenta do livro que os pais deram, mas deixa claro que não tá comprando essa ideia de reencarnação de Rei Arthur. Mesmo assim, a garota oferece mostrar o tal livro, só que o professor misteriosamente recusa e diz que o livro é muito delicado e é melhor deixar quieto onde tá. O Miles vê a conversa de longe, se aproxima e comenta que a Ali agora é a nova queridinha do professor. Ele parece incomodado e a moça apenas debocha e faz o rapaz admitir que eles viraram amigos. Enquanto lá no fundo, o Marco tá só observando, com aquela cara de que vai aprontar. Depois, a Ali chama o Miles pra ir com ela até a lanchonete e no caminho ela dá de cara com a Jen e o Lance bem à vontade, em clima de romance escondido, num clássico triângulo amoroso prestes a explodir. Mais tarde, a Ali tá correndo no parque quando o vento leva o gorro dela embora, porque é claro que o destino gosta de dar uma ajudinha. E adivinha onde o gorro vai parar? Justo nas mãos do Will, que tá lá sentado no meio das árvores, todo reflexivo. Eles conversam um pouco e o Will desabafa sobre a pressão de ser o grande jogador da escola, com todo mundo esperando que ele consiga uma bolsa de estudos e salve o mundo. A Ali dá aquela força dizendo pra ele não pirar com isso. Aí o celular dele toca, é a Jen, mas ele ignora e ainda pede pra Ali não perguntar o porquê. E pra quebrar o clima tenso, ela convida o cara pra jantar na casa dela, como amigos, claro. Na casa dos Pennington, o clima é outro. A Joan quase faz um altar pro Will por ele ser o astro do time e o rei do baile. A Ali claramente fica sem graça, ainda mais quando os pais resolvem recitar um poema medieval na hora da janta. Imagina tentar comer hambúrguer ouvindo metáforas sobre a távola redonda. No fim, o Will se despede e antes de sair ainda convida a Ali pra uma festa que vai rolar na casa dele. Mas bem na hora, a Jane liga de novo e ele sai rapidinho. Aí vem os pais da Ali, que não perdem tempo, e soltam aquele clássico "ele te chamou pra sair, né?". Mas a Ali tenta segurar a onda, dizendo que os dois são só amigos, mesmo com a cara de quem já tá surtando por dentro. Um tempo depois, rola um jogão de futebol americano. O Will manda uma bola perfeita pro Lance, que marca o touchdown da vitória, colocando o time mais perto do estadual. Todo mundo vibra e o Will olha pra Ali no meio da torcida. Mais tarde, a Ali e o Miles vão pra aquela típica festa adolescente na casa do astro do time, e o Miles já chega reclamando, dizendo que aquilo ali não era o habitat natural dele. Mas aí surge uma loira gata jogando charme e do nada, o cara considera ficar. A Ali ainda tenta empurrar ele pra falar com a moça, mas o Miles inventa a desculpa mais aleatória possível, dizendo que ela parecia um vampiro de tão branca, e desiste rapidinho. Enquanto isso, a zoeira toma conta da festa. O Marco, aquele meio-irmão amargurado, resolve sabotar o rolê e joga aranhas comestíveis na comida. O Will, obviamente, surta, e o Marco aproveita pra soltar uma alfinetada a nível familiar, dizendo que o pior erro da vida foi a mãe dele casar com o pai do Will. Depois do Casos de Família, o Will vai conversar com a Ali, mas o Miles tem mais uma das suas dores de cabeça esquisitas, e solta do nada que o Will vai ficar bem. Ninguém entende nada, mas o Will agradece educadamente, como se isso fosse normal. A Ali então resolve ir ao banheiro, e acaba encontrando uma coroa escondida, e claro, ela reconhece aquilo do livro da Ordem do Urso. Aí quando tá processando essa informação, a jovem flagra a Jenny e o Lance no maior clima. Sim, os dois pombinhos que deviam estar fiéis ao Will. A Jenny então corre atrás da Ali, implorando pra ela não contar nada, falando que isso acabaria com o Will, igualzinho à história do Rei Arthur com o Lancelot e a Guinevere. Ela ainda joga aquele papo de o Will precisa da bolsa, e a gente é amigo desde a primeira série, e que ela e o Lance são almas gêmeas. Deu até enjoo. A Ali sai bolada e vai direto pro Miles, que já sabia da traição esse tempo todo. Ele solta essa informação e os dois simplesmente vão embora da festa, como quem diz, tô fora dessa bagunça. No dia seguinte na escola, o Will pergunta por que a Ali sumiu da festa, e ela mente dizendo que passou mal. Só que um olhar meio esquisito da Jenny e do Lance deixa
deixa claro que tinha mais coisa ali. Depois, a Ali resolve emprestar o tal livro da Ordem do Urso pro Professor Moore, com a condição de devolver à noite. O cara agradece todo emocionado, e como recompensa, taca um vídeo na aula enquanto folheia o livro igual uma relíquia sagrada. Enquanto isso, a Ali nota que a Jen e o Lance não tiram os olhos dela, e o Marco também tá de olho, tipo vilão de novela escondido atrás da pilastra. Mas antes de dar ruim, o professor devolve o livro, e a Ali convida ele pra jantar na casa dela, e trocar ideia com seus pais especialistas em Rei Arthur. Uma jantinha casual com tema medieval. O Miles, claro, não perde a chance de tirar sarro, dizendo que ela tá puxando o saco do professor, e a Ali rebate jogando na cara dele que ele só usa essas piadinhas pra esconder suas inseguranças. Só que o momento Irmãos em Cristo termina rápido, porque o Marco chega do nada, dizendo que sabe do rolo entre a Jen e o Lance, e manda a Ali sair do caminho e ficar caladinha. Mais tarde, a Ali tá lá correndo na dela quando esbarra no Will, e o rapaz já chega dizendo que a moça tava evitando ele desde a festa. Ela até dá uma desculpinha, falando que só estava muito ocupada, e os dois resolvem correr juntos. Durante a pausa da corrida, rola aquele papinho mais profundo. A Ali conta que quer fazer algo na área de direito, porque não aguenta ver gente fazendo cagada e se dando bem. Já o Will acha isso bonito, e ele completa dizendo que sonha alto mesmo, e que quer virar presidente. A Ali se surpreende, mas como sempre, apoia o garoto com aquele olhar de vai lá e brilha. No outro dia, lá vão a Ali e o Miles assistir mais um jogo do Will. Só que, adivinha, mais uma daquelas dores de cabeça doidas do Miles ataca. O Lance, no meio da jogada, se distrai olhando pra Jen, como se ela fosse a coisa mais importante no planeta naquele momento. Não faz o bloqueio, e o Will é atropelado em campo. No fim, o time adversário recupera a bola e marca o touchdown da vitória. Depois, o Will tá todo cabisbaixo, remoendo o Lance, quando a Ali aparece pra dar um apoio moral. Ele desabafa dizendo que o Lance abriu passagem de propósito, mas não sabe o motivo. É aí que a Ali tá quase revelando sobre a traição, mas o Marco brota do nada, todo sinistro, dizendo que o padrasto mandou buscar o Will, e ainda faz um gestinho discreto pra Ali ficar pianinho. Naquela noite, a Ali tá em casa quando o Miles aparece na porta, dizendo que viu em uma das visões que ela ia precisar de ajuda. A Ali já engata o modo interrogatório querendo saber mais sobre essas visões, e depois de um empurrãozinho emocional, o Miles resolve abrir o jogo. Desde criança ele vê o futuro, mas ultimamente o negócio tá ficando mais intenso, e não para por aí. Ele também revela que no livro da Ordem do Urso, algumas páginas estavam coladas. Eles abrem e descobrem que a reencarnação do Rei Arthur rolaria em um dia bem específico, quando rolasse um eclipse e uma chuva de meteoros. E isso vai acontecer na sexta, justo no dia do jogo mais importante da temporada. A Ali pira com a coincidência e conclui que o Will é a reencarnação do Rei Arthur, por isso corre pra contar pros pais. E aí vem o plot twist. A mãe dela, a Joan, já suspeitava. Inclusive, foi por isso que eles tinham se mudado pra aquela cidade. Ela tá toda orgulhosa da filha por ter juntado os pontos. Já o pai, o Paul, tá mais na vibe cético, com um pezinho no vou fingir que acredito só pra não discutir. Aí a Ali pergunta o que o Mordred faria caso voltasse também, e descobre que no passado foi ele quem causou o fim da história de amor do Arthur. Foi o vilão quem dedurou a traição do Lancelot e da Guinevere, o que fez o Arthur largar tudo e desistir da luta. O Paul fala que é difícil isso acontecer de novo, a não ser que o Will tenha um meio-irmão sombrio e vingativo. E adivinha quem cumpre esse papel direitinho? Exatamente, o Marco. A Ali então quer saber como provar que o Will é o Arthur da vez, e a Joan vem com a resposta clássica: ele precisa empunhar a Excalibur. A Ali então fica pensando em como conseguir tal espada, mas aí o Miles lê no livro que qualquer espada pode se tornar a Excalibur na mão da reencarnação verdadeira. Depois os dois jovens vão trocar mais uma ideia, e o Miles tem outra visão, dessa vez de alguém empunhando a tal espada. A Ali, ligadona, já sugere que se o Will é o Rei Arthur e o Marco é o Mordred, então o Miles pode muito bem ser o Merlin. Os dois dão risada, mas no fundo, tá todo mundo começando a acreditar nessa doideira. No dia seguinte, a galera tá fazendo uma prova tranquila, quando do nada o Sr. Moore encontra um papel com as respostas do teste grudado no sapato do Will. O Will nega na hora, dizendo que não tinha nada a ver com aquilo, e o professor até acredita por causa do histórico bom do garoto. Mas claro, o Marco não perde a chance de soltar aquele sorrisinho de deboche no canto da boca. A Ali já tá ligada em tudo, e vai direto tirar satisfação com o Marco, cravando que sabia que ele tinha armado aquilo. Mais tarde, no treino, o clima tá pior do que final de campeonato, com o time perdendo. O Will chega já ouvindo gracinha da galera por causa do rolo da cola. A Ali observa a cena e tem outro daqueles flashbacks medievais, dessa vez com soldados se encarando no campo de batalha. Quando volta pra realidade, um dos jogadores taca a bola com tudo nos corredores, mirando claramente nele. O Will, já por aqui com a situação, explode e confronta o cara, mas recebe só mais uma piadinha sobre colar na prova. O time todo começa a dar aquela olhada atravessada pra ele, e o clima tá tipo panela de pressão prestes a estourar. Depois disso, o Will tá isolado no cantinho dele, tentando não surtar, e a Ali chega no modo psicóloga escolar, tentando acalmar o guerreiro. Ela começa a preparar o terreno pra finalmente contar toda a treta mágica do Rei Arthur e como ele seria a reencarnação do Rei Lendário. Mas antes que ela consiga terminar o discurso, a Jen aparece, e o Will, claramente abalado, pede pra Ali continuar a história depois. Mal sabe ele que tá prestes a descobrir que tá vivendo uma lenda arturiana em tempo real. Só que o detalhe é que o Sr. Moore tava ali perto,
no modo Stalker, só observando tudo da moita. Aí a Ali dá de cara com o professor e resolve abrir o jogo sobre tudo o que sabe, e o professor responde com aquele ar misterioso, dizendo que já suspeitava de tudo, inclusive sobre o Marco ser o Mordred da parada. Ele ainda promete ajudar a manter o Will seguro, como se fosse o Gandalf da escola. Dali, nós vamos pra aula de química, onde o Miles tem mais uma das suas visões. Ele vê um tubo de ensaio explodindo do nada e já fica no modo alerta vermelho. O professor, bem tranquilo, diz que tá tudo certo, só que claro, não tá. Logo em seguida, a Ali mistura os líquidos e o tubo explode, como previsto. O professor fica desesperado e encerra a aula. Já o Marco, sempre com aquela vibe de vilão educado, aparece do nada só pra dar aquela cutucada, mandando a Ali parar de se meter com coisas perigosas. Cansada de tanto mistério, visões e ameaças de vilão secundário, a Ali toma uma decisão. Vai contar tudo pro Will antes do jogo. Afinal, aquela noite ia rolar o eclipse e a chuva de meteoros mesmo. Aí quando escurece, ela já tá ali na espreita esperando o Will chegar no estádio. Só que quem leva o primeiro baque é ele. O rapaz pega o lance e a Jen no flagra no maior clima. Bolado, ele entra no jeep e mete o pé, abandonando o jogo e deixando o técnico e o time com cara de tacho. E lá vai a Ali correr atrás dele, porque claro, ela sabe que o Will provavelmente foi se esconder no mesmo cantinho filosófico do parque onde ele costuma refletir sobre a vida. Mas quando a Ali finalmente encontra o rapaz, não tem reencontro fofo não. Alguém encapuzado empurra a garota por trás, provavelmente o Mordred disfarçado de emo das trevas. Por sorte, ela sai ilesa e despeja tudo pro Will sobre a profecia, Rei Arthur, reencarnação, tudo. Mas o cara, achando que ela tá falando em metáforas sobre futebol, só agradece o apoio moral e volta pro estádio, achando que tá pronto pra liderar o time. Aí o Miles chega e os dois decidem ir pro jogo pra ficar de olho no escolhido da vez. Só que quando o jogo começa, já rola o sinal de que o misticismo tá presente. As luzes do estádio apagam, o eclipse acontece, os meteoros aparecem, e por um momento parece que vai começar a batalha final ali mesmo no gramado. Porém, tudo volta ao normal, e o jogo reinicia. Só que na primeira jogada, o Will é atropelado por um tanque humano, porque a linha de defesa simplesmente deixa o cara passar. Um dos jogadores ainda manda a real e o clima esquenta. O Lance entra no modo cavaleiro arrependido, defende o amigo e começa a briga em campo. Felizmente, o intervalo salva geral. Aí rola o pedido de desculpas mais rápido da história. O Lance manda um foi mal. O Will diz que já nem tava bem com a Jen mesmo. E pronto, amizade restaurada. Como se ninguém tivesse traído ninguém. Ou foi alta maturidade, ou roteiro com pressa. Aí você decide. Então o Will resolve virar coach motivacional. Faz um discurso sobre união, amizade, fé, sei lá. E solta aquele grito de guerra maroto pra animar a galera. Mas antes de voltar pro campo, o Will lembra que esqueceu o capacete. E corre pra buscar e some. E lá vai a Ali mais uma vez correr atrás dele. Porque aparentemente ela é a única que lembra que isso tudo é uma profecia prestes a se cumprir. Bom, depois do sumiço misterioso do Will, a Ali entra no modo desesperada e manda o Miles usar aquele poderzinho de previsão do futuro pra encontrar o garoto. E como o Miles agora abraçou o lado Merlin da força, ele fecha os olhos, concentra e bingo. Ele vê que o Marco levou o Will pro teatro da escola. Chegando lá, eles acham o Marco caído no chão, mas sem sinal do Will, e já bate aquele climão esquisito. Mas quando entram no palco, tá lá o Will jogado no chão, dizendo que o Marco tentou ajudar. Aí vem o verdadeiro plot twist. O professor Moore aparece revelando que na real ele é o Mordred. Sim, o vilão de tudo, o traidor, justo o professor de história, porque sempre tem um professor de história metido nessas tretas mágicas. Ele então se prepara pra atacar geral, mas aí o Marco, o bad boy do filme, aparece e joga o Moore longe. Surpresa número 2. O Marco também é da Ordem do Urso. O cara tava só fazendo teatrinho o tempo todo pra despistar o verdadeiro vilão. E ainda manda a real. O falecido pai dele fazia parte da Ordem, e o cara tinha prometido proteger o Rei Arthur custasse o que custasse. Ele aproveita o momento pra pedir desculpas ao Miles, que realmente é o Merlin da vez. Tudo muito fofo e simbólico, mas o Moore não tá pra conversa. O professor vilão reaparece agora totalmente na vibe RPG, com armadura e tudo, e começa a distribuir golpes. Primeiro derruba o Marco, depois taca o Miles longe, e ainda sobra tempo pra derrubar o Will. Aí resta quem? A Ali, que pega uma espada cenográfica cravada numa pedra e vai tentar proteger o Will. Só que ao pegar a espada, o inacreditável acontece. A bendita começa a brilhar e se transformar. Plot twist número 3. A Ali é o Rei Arthur. Pois é, não é o Will, nunca foi, era ela o tempo todo. Logo depois, a moça e o Mordred se teletransportam do nada pra praia lá do início do filme, montados em cavalos porque sim, é mágico. E começa a luta entre o bem e o mal, Ali versus Professor, enquanto os outros personagens aparecem como os Cavaleiros da Távola Redonda. O Moore, irritado, saca o cajado e derruba Ali, mas aí ela grita pro Miles, é seu, chama ele. E o Merlin da nova geração levanta a mão. O cajado voa direto pra ele e vira um item mágico com efeitos especiais de baixo orçamento. O vilão ainda tenta apelar, puxa uma espada, mas toma um pau honesto da Ali, que agora manja tudo de esgrima sobrenatural. De repente, voltamos pro teatro como se nada tivesse acontecido. A polícia chega e o Moore, derrotado, tenta se safar dizendo que a garota tava armada com uma espada mística. Mas a Ali joga a arma pro Miles, enquanto a arma se transforma de volta em um pedaço de plástico. E o policial, com cara de esse professor é doido, resolve prender o Moore, que
que fica gritando que a menina é o Rei Arthur. Isso só piora a sua situação. O policial só dá um tapinha no ombro do Will e solta um "vai lá ganhar esse jogo, campeão". A Ali, ainda meio confusa, acha que aquilo tudo foi um sonho, mas o Miles prova que não foi transformando o cajado dele em uma caneta. E o Marco, agora 100% convertido ao time dos mocinhos, se ajoelha e chama ela de majestade. E o jogo está rolando enquanto os pais da Ali acham que nada demais aconteceu e ficam decepcionados. O Miles reencontra a loira da festa e troca umas palavras rápidas com ela. No campo, o Will faz aquele touchdown salvador, garante a vaga pro estadual e é erguido pelos colegas como o herói da noite. Mas assim que encosta no chão, ele vai direto até a Ali e mete aquele beijão cinematográfico. Enquanto isso, o Miles, todo trabalhado no carisma, também conquista a loirinha. E encerramos com estilo, com a Ali cavalgando em direção ao pôr do sol, finalmente entendendo seu destino como a reencarnação do maior rei que Camelot já viu. Fala galera, de quem vocês gostariam de ser a reencarnação? Pode ser qualquer um, me contem aí nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.